Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, para quem não me conhece, prazer. Meu nome é João, eu sou consultor aqui na Prindex e hoje eu vim aqui mais uma vez para falar um pouquinho de PI. Então, da última vez a gente falou sobre boas práticas ali numa devolutiva e hoje eu quero começar aqui com vocês com uma pergunta simples: quanto custa para a sua empresa perder um talento estratégico? E eu não estou falando só de custo de recrutamento. É a queda de produtividade, o tempo que você gasta ali da liderança, o impacto cultural, a sobrecarga do time das pessoas que ficam. É o cliente que percebe essa instabilidade. E a maioria das empresas ainda trata o turnover como algo natural, algo normal. E a gente vê o custo do turnover, ele é muito alto para a nossa empresa. Mas deixa eu fazer uma outra provocação então. Grande parte do turnover não acontece por falta de competência técnica, você sabia? Acontece a maioria das vezes por desalinhamento comportamental. A pessoa sabe fazer, mas o ambiente drena essa pessoa. O líder não encaixa com a equipe, a função exige algo que não é natural para ela. E é exatamente aqui que os dados comportamentais do PI vão fazer a diferença para a gente. Se pararmos para analisar um pouco mais, o maior problema está em um diagnóstico muitas vezes superficial. Então eu vou listar 5 causas comportamentais muito comuns ali no que podem causar o turnover. Então vou listar 5 causas comportamentais muito comuns que podem causar esse turnover. Primeira delas, falta de fit com o cargo. A função ela acaba exigindo ali uma velocidade, mas o perfil é mais cauteloso. Ou essa função exige uma análise profunda e detalhada e o perfil é acelerado e superficial. Segundo ponto, a incompatibilidade com o estilo do líder. O líder ele pode ser diretivo e a pessoa precisa de autonomia, ou o contrário, né? O líder dá essa autonomia, a pessoa precisa de ter um toque ali mais diretivo. Terceiro ponto, o ambiente incompatível com o perfil natural, com o self dessa pessoa. Um ambiente caótico para o perfil analítico, um ambiente rígido para um perfil inovador. E quarto ponto, expectativas desalinhadas. Muitas vezes a gente pode acabar prometendo que vai ser um cargo estratégico e o que a gente entrega para ele é uma função totalmente, um cargo totalmente operacional. Essa falta de expectativa também traz uma das principais causas para o turnover. Quinto lugar, baixa motivação por atividades que drenam energias. A pessoa, ela passa o dia inteiro atuando fora da sua zona natural. Isso também vai afetar aí nossa rotatividade. E aí eu pergunto, você mede currículo, mas você mede energia comportamental? Currículo todo mundo vê, né? Todo mundo pega o currículo para ver se tem todos os requisitos técnicos, mas a pergunta é: estamos medindo energia comportamental? Porque é isso que sustenta a performance no longo prazo. Essa energia comportamental, esse fit comportamental que essa pessoa tem com a função, com o cargo, na estrutura ali que a gente está oferecendo para ela. Bom, depois de toda essa introdução, né? Agora sim a gente pode ir para a parte prática. Como usar o PI de forma estratégica para reduzir o turnover? Então, vamos para o primeiro passo: definir corretamente o job target. Então, primeiro erro clássico que a gente vai encontrar é contratar baseando no perfil do último ocupante. Ou pior, muitas vezes, né? Basear o perfil no que o líder gosta apenas, e não no que a função exige. Então, o correto aqui é mapear as demandas comportamentais reais da função. Então, o que é necessário para a função? Qual o nível de dominância? Qual o ritmo necessário para aquela função? Qual a necessidade de interação? Qual o nível de estrutura que a gente vai ter para aquela função, o nível de, talvez, é uma função mais operacional, é uma função mais estratégica, então a gente precisa de analisar o que é necessário para a função, e não o que eu quero, o que eu gosto apenas, sim o que a função exige. Alinhar também o líder e RH antes da contratação. Então, poxa, esse foi o desenho que a gente fez. A gente precisa de alinhar junto com a liderança ali. Contrate pelo que a função vai exigir e não pelo que você prefere. Tá? Mas, mesmo assim, a gente precisa alinhar sim com o líder ali as expectativas. Segundo passo, avaliar o match do candidato com essa função. Aqui não é sobre um perfil bom ou ruim, é sobre o nível de alinhamento que a gente vai trazer. O PI ele vai permitir que a gente visualize, tá? Onde existe um match mais natural, então onde a pessoa vai se dar melhor ali naquela função, naquele cargo, quais vão ser as atividades mais naturais dela.
e também onde eu vou precisar de um esforço maior de adaptação daquela pessoa. E aqui entra a nossa atenção, porque nem todo desalinhamento ele vai ser impeditivo, mas ele precisa ser consciente. Então, se eu identifico que tem um desalinhamento, eu preciso de entender esse desalinhamento. O que, que ele pode afetar ali para aquela pessoa? Se você sabe onde vai exigir mais energia, uma energia extra para ele, a gente consegue gerir isso. Tá? Se a gente começa a ignorar isso, aí sim pode virar ali uma rotatividade, pode virar o turnover. Tá? Então a gente precisa de entender, identificar esses pontos e gerenciar esses pontos junto com quem? Com a nossa liderança. Com a liderança daquela pessoa, daquela função. Certo? Bom, terceiro passo. Usar o PI na integração. Um erro muito comum é a gente usar o PI somente na contratação. Não, vocês têm uma ferramenta incrível aí que vocês podem utilizar. Quem ainda não conhece o PI e quiser conhecer, pode entrar em contato com a gente para entender também um pouquinho sobre a ferramenta. Mas ela não é somente sobre a contratação em si, mas sim utilizar o PI no pós-contratação, na integração. O PI ele não termina nessa contratação, ele começa ali. Você pode adaptar o onboard para esse perfil. Então, o mais legal ali que a gente pode utilizar, né? Poxa, como que é esse perfil? Como que é o perfil dessa função? Eu vou adaptar um onboard mais adequado para aquela pessoa, para aquele estilo daquele perfil, tá? Ajustar também a comunicação do líder. Então, nós vamos ter alguns relatórios. Tem um relatório que eu gosto bastante, que é o One One, que a gente sempre gosta de entregar ele para o líder depois de conversar, explicar ali o perfil da pessoa, onde está alinhado, onde tem os pontos que a gente vai precisar gerenciar ali um pouquinho mais. Então, ajustar essa comunicação com o líder é muito importante. E definir metas compatíveis com o estilo comportamental. Tá? Porque assim a gente começa a evitar sobrecargas muitas vezes desnecessárias. Então, poxa, como que é esse perfil? É um perfil que ele precisa de mais processo? Então, vou seguir as metas com mais processo também. É um perfil mais inovador? Então, eu vou seguir para metas onde ele vai poder utilizar esse lado dele de inovação. Aqui você começa a sair do operacional e aí sim você entra com um olhar mais estratégico. Mas por quê? Porque nós temos dados para isso. Então você começa a reter por inteligência e não por achismo. Quarto passo: mapear risco de turnover na equipe atual. O PI, ele, como a gente falou, não é só para a seleção. Ele é uma ferramenta de gestão. Você consegue identificar ali pessoas subutilizadas muitas vezes, perfis desalinhados com a cultura. Mudanças de liderança vão gerar ruído muitas vezes, promoções que exigem um comportamento diferente do natural também, diferente do self comportamental dessa pessoa. E aqui entra uma frase muito forte. Às vezes o problema não é a pessoa, é o encaixe que a gente trouxe ali. É o encaixe da função. Muitas vezes a gente quer trazer essa pessoa para a liderança, mas ela não é o perfil dela, não é o que ela quer. Ela é um perfil mais de um especialista, que quer se especializar em determinado assunto, em determinada questão. Muitas vezes a gente coloca um líder e acaba perdendo um excelente especialista para um líder mediano, muitas vezes. Então, isso é muito importante a gente observar também. Bom, esses são os principais pontos que a gente precisa de observar, que a gente pode utilizar o PI para evitar essa rotatividade. E eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, se a gente tem um perfil altamente dominante, competitivo, rápido, acelerado, e a gente coloca numa função totalmente operacional, repetitiva, o que pode acontecer? A gente vai ter um desgaste dessa pessoa, uma impaciência, um conflito ali. A gente acaba tendo, muitas vezes, um pedido de desligamento. Um outro exemplo é um perfil extremamente analítico, né? O contrário, no ambiente caótico, sem processo. Ele não vai render. Ele pode muitas vezes travar, ele vai se frustrar e ele vai se perguntar se ele está no local ideal ali. E dei alguns exemplos aqui hipotéticos, né, para vocês, mas falando um pouco com vocês, eu lembrei até de um caso bem legal que a gente chegou a contratar, para quem já assistiu algum treinamento meu, provavelmente já ouviu essa história, né? A gente chegou a contratar algumas pessoas para um determinado cargo dentro dessa empresa, com um perfil que a gente desenhou junto com a liderança ali, e a liderança exigiu uma certa característica de uma pessoa mais acelerada, uma pessoa muito proativa ali. E tudo bem, a gente o contratou, chegou a contratar uma, duas pessoas e essas pessoas não ficavam. Então a gente começou a analisar um pouco mais a fundo ali a equipe.
com que essa pessoa estava trabalhando, o dia a dia, a gente entrou um pouco mais a fundo ali, né? A princípio foi só uma conversa, então a gente começou a entrar mais a fundo porque que a gente não conseguia reter aquela pessoa naquela função. E analisando o perfil da equipe também, a gente percebeu que as pessoas que entravam ali passavam por várias situações onde ela precisava de ter muito mais paciência. Era um caminhar ali que tinha que vir um ponto de cada vez. Que a gente vem muito dessa paciência um pouco mais alta, de ser um perfil mais consistente. Então a gente mudou um pouquinho o perfil da vaga para aquele ambiente, trazer uma pessoa mais consistente, não tão acelerada assim, né? E aí a gente tem uma pessoa que ficou até o ano passado, pelo menos que eu tive o último contato ali com essa empresa, né? É, estava ainda na empresa, evoluindo, inclusive, já estava num outro cargo ali, tinha conseguido construir uma carreira dentro dessa empresa. Então a gente consegue perceber que muitas vezes o turnover acontece porque a gente espera algo, a gente quer algo, mas não é o que a gente entrega. Não é o que a função está entregando, o que a equipe, ou o que a empresa tem, às vezes é cultural da empresa também. O que acontece muitas vezes, quantas vezes a gente já não pegou alguns clientes que era da cultura ter uma paciência mais baixa, uma paciência mais alta, ou era da cultura daquela equipe ter uma extroversão um pouquinho mais alta. Então a gente começa a perceber todo esse fit cultural também com a equipe, com a empresa, que é muito importante a gente analisar para evitar esse tipo de turnover. Quando a gente fala de reduzir essa rotatividade, nós estamos falando também de menos gastos no recrutamento, menos tempo de treinamento perdido, mais retenção de talentos estratégicos e mais engajamento. Uma performance muitas vezes sustentável. E aqui fica a frase que eu gosto de deixar para vocês: turnover não é inevitável. É muitas vezes previsível, sim. E se é previsível, pode ser prevenido. E eu quero fechar com algo muito simples e direto aqui com vocês. Se você quer reduzir a rotatividade na sua empresa, precisa parar de tratar comportamento como intuição e começar a tratá-lo como dado. O PI, ele não vai substituir a decisão humana, tá? Ele não vai substituir a sua decisão, como RH, como gestor, enfim. Ele vai qualificar a sua decisão. E quando você decide com dados comportamentais, com certeza você vai reduzir o risco ali. Reduz o risco e protege o resultado, o que é o mais importante ali pra gente. Bom, se você já utiliza o PI e quiser deixar sua experiência aqui nos comentários pra gente, a gente gosta de ouvir, de ver as experiências que você já teve também, os cases que deram certos aí na empresa de vocês, deixa aqui pra gente que vai ser bem legal, a gente vai gostar de ouvir, de visualizar, de ler ali, ter uma troca com vocês. E se você não conhece a ferramenta, mas quer saber mais sobre o PI, deixa aqui no comentário também para a gente entrar em contato com vocês. Embaixo na descrição vai ter o nosso contato, vai ter nosso e-mail, vai ter nosso site. Entra, dá uma olhadinha, vai ter mais conteúdos ali para vocês, tá bom? Na descrição do vídeo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado, que aproveitem muito esse conteúdo, que utilizem cada vez mais o PI para ser mais estratégico na empresa de vocês. Obrigado pela atenção de todo mundo e até a próxima.